Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que o busca. No mesmo capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que a gente não vê. Então, viver pela fé é você acreditar naquilo que ainda não tem, mas você tem uma certeza que vai chegar, mas você vai lutar para que isso aconteça. Para que isso venha estar ocorrendo na sua vida. Porque não é a fé natural, pois nós só iremos desfrutar de coisas grandes e até as mínimas que vêm de Deus, digamos assim, através da fé sobrenatural. Glória a Deus. E como é a fé sobrenatural? E como é a fé natural? Fé natural é aquela que todo mundo tem, todo mundo nasce com ela. A vida pela fé. Quando Deus criou a vida, criou com 3 grandes propósitos. O primeiro que ela fosse vivida em abundância. Diga em abundância. Em abundância. Quem vive em abundância aqui? Ainda não. Mas você pode e eu posso. A vida abundante. O que é vida abundante? É se você dizer, rapaz, eu vou trocar de carro. Você vai lá e troca. Não por um pior, mas por um melhor. Rapaz, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou sair com a família, com a esposa, eu vou para uma churrascaria, mas não é qualquer churrascaria. Eu vou para a melhor. E chega lá, pede o melhor, sem se preocupar com o valor. Enfim, abundância é não ter escassez. Abundância não é para destruir, para jogar fora, mas ter em abundância. Glória a Deus. Então, dos propósitos que Deus criou a vida do ser humano, e isso só através da fé, é viver uma vida em abundância. Isto é, com todos os seus direitos e privilégios, sem nenhuma forma de aflição, angústia ou preocupação. Quantos estão preocupados hoje? Quantos estão vivendo em preocupação? Mas isso pode mudar através da fé, que não é a fé natural. A fé natural nos faz viver a vidinha normal. Mas a fé sobrenatural traz a existência daquilo que não existe, abre porta em que todos dizem que ali não é para você. Você conquista coisas que até você mesmo diz, não, isso aqui para mim não é, mas eu acredito que Deus pode me conceder. É preciso você acreditar. Glória a Deus. Porque tem alguns que dizem assim, não, na minha família ninguém nunca viveu isso, eu vou viver por quê? Já tá bom, tendo o pão de cada dia já tá bom. É a fé natural. A fé do pão de cada dia após dia. Sem nenhuma aflição, angústia ou preocupação. No plano da criação de Deus, viver a vida significa automaticamente viver a felicidade, pois o próprio Jesus disse, ele afirmou, eu vim para que tenham vida e vida com escassez. Não, vida em abundância. Ah, bom. E vida com abundância. Glória a Deus. Se ele mesmo falou, eu vim para que vocês tenham vida. Tem muitos que estão vivendo, mas estão dizendo, meu Deus, que vida miserável é essa? Não é assim que tem muitos que dizem? Seria melhor que morresse. Que vida é essa? Então essa não é a vida que Deus o prometeu, que Deus criou. Tanto é que eu já falei aqui algumas vezes que Deus nos criou para viver no paraíso. Mas por causa da desobediência, fomos expulsos do paraíso. E agora tem que viver do suor, do rosto, do trabalho, do esforço. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós voltamos à sua presença, vamos ter Deus todos os dias conosco e vamos voltar a viver a um paraíso da qual
nós podemos criar este paraíso para nossas vidas. Você pode comprar uma boa terra, criar uma chácara e criar seu paraíso de paz, com piscina, com tantas frutas, com tudo, e viver o melhor dessa terra, como diz o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 19. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então o próprio Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse é um dos primeiros propósitos da vida pela fé, da qual Deus nos concede. O segundo o segundo grande propósito foi que ela não tivesse nenhum tipo de interrupção provocada por doenças, enfermidade, dores, enfim, qualquer tipo de sofrimento ou morte. Por esta razão, Isaías, profetizando a razão da vinda do Senhor Jesus, ele disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Segundo propósito de uma vida pela fé, de uma vida na presença de Deus, é desfrutar de uma vida saudável. Mas primeiro, nós mesmos adquirimos muitas doenças pelo fato de nós não aprendermos nos alimentar direito, de nós não aprendermos a ter alguns cuidados. Então, você sabia, quem toma leite de caixinha? Eu estou lutando esses dias para eu, pelo menos, durar muito tempo, ou se eu puder exterminar, é bom. Refrigerante, leite e outras coisinhas mais. Para ver se limpa um pouco o nosso corpo. Porque às vezes nós mesmos nos matamos e antecipamos a nossa morte. O que é que coloca em defunto? Pois o leite tem uma boa porcentagem de formol. Aliás, todo produto que tem longa vida, que é colocado algo para preservar ele, tem formol. Então, aquilo que colocam ali termina destruindo a nossa vida, tirando a nossa vida. Com o tempo, aquilo aos poucos vai nos prejudicando. Então, por exemplo, o leite tem formol, que não é brincadeira. E aí, cada dia, por que é que hoje as coisas facilitou e hoje é câncer para tudo quanto é lugar? Quem é que via alguns anos atrás as pessoas morrendo de câncer? Por exemplo, na época dos meus avós, dos nossos avós. Por que eles não bebiam refrigerante como qualquer... Hoje o moleque já quer acordar chorando, pedindo refrigerante para beber. E o pai trouxa, tome. É assim mesmo. De manhã... Eu mesmo vim beber refrigerante depois que meu pai morreu. Que eu plantei 2 carreiras de milho, tirei meio saco de feijão, de milho, tirei o milho antes do milho secar na roça, e aí fui para um forró, cheguei lá, menino, cheguei homem nesse dia, tinha 12 anos, paguei a cota, que lá na roça aquele negócio de forró e bota o cara para cobrar, né? Paguei nesse dia, agora eu sou homem. Ó, meti a mão no bolso, quanto é a cota? Paguei, chama de cota, né, para entrar. Paguei, entrei, era só bebendo refrigerante. E era quente, né? Não tinha geladeira. Era aquelas coquinhas de garrafa e tubaína, cajuína. Maravilha. Pronto, daí pra cá desinvestei. Então, um dos propósitos de Deus é que você viva saudável, tenha saúde. A palavra dele diz: ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Mas isso é necessário também nós utilizar a fé. A fé é sobrenatural para reivindicar isso. E isso requer de mim uma força, um esforço, uma dedicação, ou até mesmo um sacrifício para algo também acontecer. Porque hoje não é mais fácil, não. Na época que Jesus nos criou e nos colocou nos paraísos, não era para viver nada disso, mas o pecado nos fez sofrer tudo isso. E por isso nós temos que pagar o preço da consequência e nos esforçar para ter de volta isso em nossas vidas. Também Romanos 6:23 diz, lemos: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É dom de Deus, uma vida eterna. Finalmente, o terceiro e grande propósito da vida, o principal, foi de, através dela, manifestarmos a sua glória por toda a eternidade,
a começar aqui pela terra, conforme o livro de Salmos nos fala através de Davi. Cantai ao Senhor todas a terra, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Salmo 96, versículo 1 ao 4. Então, um dos propósitos de Deus é que nós venhamos ser anunciadores da glória de Deus aqui na terra. E eu e você, uns quebrados da vida, como é que vamos anunciar esse Deus? Como é que nós vamos ter, digamos assim, autoridade, poder, para chegar e dizer, olha, o meu Deus resolve a sua causa. Glória a Deus. O meu Deus pode te curar enquanto estamos doentes. O meu Deus pode mudar a sua história enquanto nós estamos vivendo um fracasso. O meu Deus pode abrir portas para você enquanto estamos vivendo encurralado. Não, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Luz é para ser visto. As pessoas têm que ver isso em você. Uma mudança, claro. As coisas podem não acontecer de um dia para outro, mas podem também ser automáticas, se a sua fé também for automática. Aleluia. Se hoje colocarmos em nosso coração, Senhor, eu vou te servir, com tudo aquilo que o Senhor exige que eu venha servir, eu vou te servir. Aí Deus sonda, faz uma análise. Igual quando você vai comprar fiado em algum lugar que alguém vai consultar, né? Vai consultar, né? Como é que chama? O SPC. Vai consultar como é que está seu nome. Aí o Senhor diz, você fez uma decisão com Deus? Deus vai consultar para ver se você... Consultar o quê? No seu coração. Ele vai sondar se verdadeiramente você está falando a verdade, se vai honrar, se vai cumprir. Aí Deus diz, esse aqui está de verdade. Porque como Abraão, que eu tinha feito um esboço aqui sobre Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé, o pai de muitas nações. E a Bíblia diz que serão benditos todos aqueles que forem crentes como o pai Abraão, que viver a fé. E hoje eu descobri algo, que a questão de Deus pedir o filho de Abraão em sacrifício, Deus já sabia, mas é porque naquele dia verdadeiramente Abraão provou que era convertido, a ponto de entregar em sacrifício o seu próprio filho. Ali ele demonstrou a sua fé abertamente, que para ele nada era difícil dele fazer aquilo que Deus pedisse. Assim como a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis a Deus, é preciso Deus ver em mim se todas as coisas são possíveis para me obedecer. Aleluia. Se Deus dizer, saia daqui e vá para ali, eu vou. Se Deus dizer, venda o que tu tem, como o jovem rico. Diz que o jovem rico chegou e disse assim, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, claro, conhece os mandamentos? Não matará, não furtará, não adulterará, honrar pai e mãe. Então ele disse, eu faço isso desde que criança. Aí Jesus diz, então se quiser ser perfeito e entrar no reino, vai, vende tudo que tu tem e dá os pobres. O que foi que aconteceu com ele? Virou as costas e saiu. É fácil obedecer, mas não é fácil quando eu tenho que sacrificar algo para tirar de mim. Jesus sabia que ele obedecia tudo isso, mas não tinha coragem de abrir mão daquilo que ele tinha. Ele era apegado. É aqui quando eu falei no culto passado. Tem gente que não é rico, mas é apegado a uma migalha, uma mixaria. Não sabe o que é ser fiel no pouco que tem. Então isso também não é só quem é rico que é infiel a Deus. Não, tem gente que é pobre e é infiel. Por isso vive cada vez pior. Porque o pouco que tem não sabe. E não é porque Deus está pedindo tudo. Deus não está pedindo tudo, não. Ele só está pedindo 10%, por exemplo, em relação a dízimo. O que é 10% de 100? 10. Se eu e você não temos coragem de ser fiel em 10 reais, como é que Deus vai botar 1.000? Vai tomar o 100 que tem. Se não tomar de um jeito, o remédio toma do outro, a doença come pelo outro, e aí vai. Porque a Bíblia diz que quando nós não havemos essa fidelidade, diz que aí vem. Deus não tem obrigação nenhuma de proteger. Devorador. Não tem. Então, é isso que nos apega. É isso, aquilo que eu me... Mas quando nós vivemos pela fé, sabemos que eu servindo a Deus, Deus passa a ter uma responsabilidade de cuidar de mim, ainda que eu não tenha. Mas Ele vai cuidar. É responsabilidade dEle.
Assim como um pai é responsável por uma criança. Você viu essas reportagens esse dia da criança, acharam hoje? Ali foi uma negligência. Porque como é que uma criança está com os pais, coloca, ninguém sabe o que aconteceu, mas coloca dentro do carro, e aí a criança sai de dentro do carro, uma criança daquele tamanho e tal, e não vê. E daí entra no carro, vai embora, depois de andar 4 quilômetros, que percebe que a criança não está no carro. Mas Deus não é irresponsável. Ele só não cuida quando nós não aprendemos a viver a fé. Então ele está vendo, mas ele disse, não, aí eu não vou meter a mão não. Vamos lá. Da mesma maneira foram como o pai, da mesma forma como o pai usa a sua fé natural. Estou falando de fé natural e sobrenatural. A fé sobrenatural me faz ir além daquilo que eu acho. Não é o que eu acho, mas é o que Deus ordena que eu seja. Da mesma forma como o pai usa a sua fé natural para ganhar melhor o pão nosso de cada dia. Então o pão nosso de cada dia é você que ganha. A abundância é Deus que traz quando nós vivemos a fé sobrenatural. Agora o pão de cada dia a gente trabalha e ganha ele todo dia de alguma forma. Até pedindo esmola ganha ele. Pão de cada dia também ensina ao seu filho a forma simples de usar a fé natural, para que ele venha a colher os frutos. E bem verdade que às vezes o pai ou a mãe deixa tudo preparado para o filho, não lhe dando direito de aprender a lei natural da vida. Quando os filhos crescem e sem nenhum, e se tornam adultos, não sabe como enfrentar os avessos deste mundo. Muitas vezes se desespera diante de um pequeno problema. Ora, Deus também pensa nos seus filhos e quer o melhor para ele. Porém, ele não é semelhante a um pai insensato. Pelo contrário, através da sua palavra e do seu espírito, conduz a sua família para o desenvolvimento próprio, resultante da fé sobrenatural. E por intermédio da fé sobrenatural, que os filhos de Deus tomam posse de toda a plenitude. Plenitude da vida. Plenitude quer dizer total, completo, sem falta. Algo amplo. O que for necessário. Conforme disse o Senhor, todavia o meu justo viverá pela fé. Também em Hebreus 10, capítulo 38. Em outras palavras, o cristão somente terá vida abundante conforme o Senhor Jesus prometeu, se tiver coragem de assumir a fé sobrenatural e colocar em prática a sua própria vida. Deus nos tem prometido as suas bênçãos. Entretanto, nós não tomamos posse dela enquanto não agimos a fé sobrenatural que Ele já nos outorgou. Não existe outra alternativa. E é o caso daquele jovem rico que não tinha certeza da vida eterna e perguntou ao Senhor, da qual eu já falei. Até aqui o jovem rico estava usando a sua fé natural. O Senhor lhe respondeu a última pergunta da seguinte forma: se quer ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É Mateus 19, 21. A fé natural do rapaz não pôde suportar o peso do sacrifício. Para alguns, se dedicar mais um pouco a Deus ou ter fidelidade a Deus é um sacrifício imenso. Parece ser um sacrifício, mas é um sacrifício que, na verdade, a pessoa é quem está se sacrificando, porque vai sofrer as consequências do fruto daquilo. Porque quando nós confiamos em Deus, se Deus pede algo de mim, não é porque Deus quer tirar de mim, é porque Ele quer, é algo que Ele sabe que é o importante. Você vai ao médico, o médico lhe receita. Você quer saber quanto é o preço do remédio? Não, você vai se virar para comprar o remédio. Por que não usa essa fé também? É porque tem fé no remédio, mas compra o remédio. Toma emprestado e compra o remédio. Então é a fé natural, que acredita nas coisas naturais. E aí vai vivendo. O médico disse, olha, tá o remédio, não quer nem saber, é um absurdo. Fui no médico, comprei o remédio caro. Tá bom, beleza. É isso aí.
Então, porque acredita nas coisas naturais. A fé natural do rapaz não pôde suportar o peso do sacrifício que ele teria que fazer para alcançar a plenitude da vida, porque só a fé sobrenatural tem a capacidade de pagar o preço da vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não é contra a riqueza abundantemente, porque ele mesmo é rico em glória e majestade. Ele é contra colocarmos nosso coração nas riquezas. Daí, quando eu deixo de honrar a Deus naquilo que ele me pede, é porque o meu coração está na riqueza, mesmo ela sendo uma migalhinha, mesmo ela sendo quase nada. Então eu estou preso. Mas quando eu abro meu coração, que nem a Bíblia diz, servir ao Senhor, no pouco sobre o muito ele coloca, então significa que eu estou liberado para isso. E quem é que é beneficiado? É cada um. Essa é a fé sobrenatural, que confia. Porque só quem confia, só quem tem fé, faz, pratica. O camarada compra o remédio que o médico passou porque ele tem fé no que o médico falou. É mais fácil você ter fé no que o médico diz, é mais fácil você acreditar que o médico dizer que você vai morrer daqui a 30 dias, do que você acreditar na palavra de Deus que diz, eu sou o Senhor que te sara. Meu Deus. É mais fácil acreditar e sacrificar para tomar emprestado, vender a casa para comprar o remédio, do que acreditar na palavra de Deus. Porque é a fé natural. A fé natural acredita nas coisas naturais. Acredita naquilo que os olhos veem, naquilo que é visível. Mas a fé sobrenatural é acreditar no invisível, mas é real. Porque Deus é poderoso e Ele pode agir na minha e na sua vida. Glória e aqui eu a Deus. concluo. Ele é rico em majestade. E no que Ele quer é que nós devemos colocar o coração nas riquezas. Quando foi reparado a fé requerida, a fé sobrenatural daquele jovem, ele só enxergou a riqueza incalculável em seu poder, a qual ele podia pegar, tocar, ver e usar. A vontade era a sua fé natural em oposição à fé sobrenatural, e por causa disso, tendo porém o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste. Tem gente triste quando se fala sobre ter fidelidade a Deus. Tem alguns até que fica com raiva. Tem alguns até que muda de igreja, mas a vida deles não muda nunca. Porque não sabe o que é viver isso. Então, a fé sobrenatural é que vai fazer a diferença nas Glória nossas a Deus, eu creio. Eu preciso estar vivendo isso. Eu preciso estar ensinando isso. Porque eu quero ver um povo aqui bendito, abençoado. Amém. Eu não quero estar fazendo velório de ninguém aqui não, irmão. Quero não. Eu não quero viver aqui ouvindo palavras de miséria, de derrota, de fracasso. Não. Eu quero ouvir pessoas chegar aqui e contar testemunhos de vida. Contar testemunhos de transformação. Contar testemunhos de prosperidade, de bênção, de portas abertas. É, Jesus. É isso. É assim mesmo. Que hoje a maioria só quer contar pendenga. Não. Estamos aqui para... É proibido contar miséria aqui. Vou para contar miséria aqui, não vê não. Mas vem para falar do que Deus pode fazer. Nós estamos aqui apresentando Jesus, não Satanás. Uma mulher vai tudo bem, né? Estamos aqui para... Se não, Deus, é isso mesmo. Estou agindo. Está difícil? Tá, então vamos orar, vamos buscar, vamos nos converter. O que é que diz em 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Jesus está dizendo, não é o ímpio não. Ele está dizendo, se o meu povo que chama, que clama, que ora, por isso que Deus não escuta certas orações, por isso que Deus não recebe certos louvores, por isso que Deus não escuta certas pregações, nada tem efeito, porque ainda não se converteu de alma, corpo e espírito, para Deus operar, fazer maravilha nas nossas vidas. Se o meu povo que chama pelo meu nome, orar, buscar minha face, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então assim ele vai ouvir do céu, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua vida, vai sarar a sua terra, em nome de Jesus. É assim mesmo. Quando ele diz sarar a sua terra, é a
sua vida, é saúde, é financeira, é família, é tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos fez para viver o melhor dessa terra em todos os sentidos, irmão. Fique de pé para nós orar e não saia sem. Já vou fazer a primeira oração pelo nosso propósito. Ó, é uma sexta-feira diferente. O quanto você vai apresentar a Deus pelo seu propósito, eu não sei. Quanto o seu propósito vale, eu não sei. Pastor, encerra ou deixa? É você e Deus. Não, pode deixar ainda aí. Pegue na sua mão. E que você não tem, mas levante a sua mão vazia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Aleluia. Qual é o seu propósito? Seu propósito é o seu pedido a Deus. Ou seja, essa oferta. Quando você for dízimo você não coloca nisso aqui. Mas é uma oferta, é um propósito, uma semente. Glória a Qual é o seu propósito? Não, Deus, essa sexta-feira, a minha oferta, o meu propósito é em favor do meu filho, para que Deus venha libertar. É em favor da minha saúde, para que o Senhor venha me curar. E se você tiver coragem de colocar o valor do remédio que você compra, coloque. Que se Deus não suspender esse remédio da sua vida, então Ele não cumpre palavra também. Vai depender da sua fé. Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas mãos está esse propósito. Amém. Cada um tem um propósito diferente, Senhor. Não sei qual é e nem tenho interesse em saber. A minha oração é que o Senhor venha socorrer esta pessoa na saúde, nas finanças, na vida sentimental, na família, no trabalho. Qual foi o propósito dessa pessoa? Esse propósito que ela está colocando aqui e no coração dela está apresentando ao Senhor. O Senhor sabe, que o Senhor receba e que o Senhor venha também, Senhor, julgar a causa do teu servo e da sua serva. Venha abrir as portas, venha operar o milagre na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Como também eu já te agradeço pela vida de cada ofertante, de cada dizimista. Amém. Que o Senhor, meu Deus, venha estar abençoando este povo na vida financeira. Que o Senhor venha estar abrindo portas, venha estar prosperando essas pessoas. Quem ganha pouco, venha ganhar muito. Quem está endividado, venha sair das dívidas. Quem estiver apertado, saia do aperto. Quem estiver em escassez, que o Senhor venha estar dando abundância, porque é promessa tua para os teus servos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, para reconhecer, quem sabe? Que nada tenho. Nada tenho, tudo é seu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, Em nome de Jesus, mesmo que eu te apresento, Senhor. Que cada propósito seja atendido e respondido. E cada oferta, ó, diz do Senhor, reflete na vida do teu povo, em abundância, prosperidade e riqueza, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe. Tu és fiel, Senhor é fiel, eu preciso ser. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor. Quero chamar aqui Ismael. Ismael, né? Ismael e a sua mãe, por favor. A menina está deitada. Pastor, deixa eu falar. Eu tinha o dinheiro que eu tinha comprado geladinho, né? Aí eu fiz os geladinhos. Venha, pode vir à frente. E eu dizendo pra Deus que eu queria dar do propósito hoje, né? E aí só uma pessoa pediu, foi R$20 de geladinho. Olha, tá vendo? Pronto, quando a gente. Deus dá provisão. Ele foi levar lá na casa. Irmão Ismael, ele de vez em quando está fazendo uns serviços, mas eu aí muito pouco também esses dias, eu também fazendo muito pouco para encerrar. E a sua mãe, que é a nossa irmã